Oi, pessoal, tudo bem? Essa é a aula 2 do minicurso desse fim de semana, intitulado A Linguagem dos Sonhos. Desculpa, eu tô me recuperando que eu andei meio adoentado. Ainda estou com dores, né? Expliquei isso melhor na aula 1. É por isso que esse minicurso era para ter sido da semana passada, mas está sendo agora. É a primeira vez na história do canal que eu anuncio o minicurso, mas só faço o minicurso uma semana depois, porque até o começo dessa semana eu estava simplesmente sem sequer conseguir andar, sem sequer conseguir caminhar, né? Nem sentar, nem caminhar, nem deitar. E eu me deitava de um modo todo estranho. Para me levantar era uma luta, né? É o arquétipo do curador ferido, né? Eu preciso estar doente para observar a minha própria psique. Por meio do trabalho de autoobservação, eu consegui observar a dor do outro, né? E a gente só conhece uma pessoa quando a gente conhece a dor dela, né? Somente a psique pode observar a psique, como diria Jung. E aí, como somente a psique pode observar a psique se torna subconjunto de si mesma, e tudo aquilo que é subconjunto de si mesmo só pode ser expresso pela linguagem dos paradoxos, né? Então, como o assunto do minicurso desse fim de semana é a linguagem dos sonhos, que por extensão a gente pode também começar a tratar como a linguagem do inconsciente, né? Ou seja, como o inconsciente conversa, né? Como o inconsciente se comunica. Desculpa. eh, a gente começar a entender a linguagem como uma tentativa de também entender um pouco mais da psicodinâmica do inconsciente a partir da psicologia do Jung. Bom, pessoal, eu estava retomando na aula 1 desse minicurso um debate que eu tive numa apresentação que eu fiz sobre um artigo sobre psicologia e sincronicidade, tá? Que na plateia havia um psicólogo, psicanalista e terapeuta lacaniano. E ele começou a me fazer algumas considerações de ordem lacanianas, tá? Interpolando a psicologia do Jung, né? E aí eu acho massa quando isso acontece, porque é uma possibilidade que a gente encontra de olhar para o nosso próprio trabalho a partir de uma outra perspectiva, né? De utilizar um outro olhar, uma outra lente, para que nós possamos entender o nosso próprio trabalho. E esse encontro, já que nós estamos falando sobre linguagem e linguagem do inconsciente aqui nesse minicurso desse fim de semana, esse encontro entre Lacan e Jung, um fazendo pergunta para o outro, né? Eu lembro que Lacan esteve presente numa palestra que Jung deu, né? Jung foi uma palestra uma vez, Lacan estava sentado e assistiu a palestra do Jung. Eu não lembro muito de referências que Jung fez sobre Lacan, até porque dizem que Jung estava muito velhinho já. E aí, quando falava de Lacan, ele dizia: Lacan, esqueci. Jung estava meio esquecendo das coisas já nessa época, né? Mas houve esse encontro, né? E aí são duas clínicas diferentes. A clínica lacaniana trabalha muito mais com a linguagem, né? E nós que somos junguianos precisamos também entender um pouco mais sobre a questão da linguagem. E nesse diálogo que eu tive com o lacaniano, eu comecei a pensar sobre a tipologia de Jung, sobre o tipo intuitivo introvertido, tá? Que é justamente aquele tipo que consegue fazer abstração, consegue fazer abstração do mundo externo, né? Fazer abstração do chamado mundo extrovertido, né? Do mundo empático, né? Para perceber a riqueza de imagens
que nós possuímos na alma, né? E ao se deparar com essas imagens, e levando em consideração que imagem não é só o aspecto visual, mas também um som pode ser uma imagem, esses tipos introvertidos, esses tipos intuitivos, conseguem realizar uma tradução em que eles vão precisar da linguagem para a consciência. E aí Jung fala que nós devemos a esse tipo, nós temos que ter gratidão a esse tipo, porque por meio desse tipo nós temos historicamente os profetas de Israel. Tá? E os profetas de Israel, o que é o profeta? O profere, aquele que fala, aquele que profere. Tá? É, levando em consideração que se Freud descobriu a gramática do inconsciente, né? O lapsus linguis descobriu o isso, né? E o Lacan descobriu que o isso fala, e os lacanianos gostam muito de dizer que o inconsciente se estrutura enquanto linguagem, né? A gente pode dizer, forçando um pouco a interpretação, que Jung pode ter descoberto também que o self ou a totalidade psíquica, quando se revela por meio de uma linguagem. Essa linguagem pode ser inclusive verbal, né? Inclusive oral. Não é à toa que quando você vai estudar um esquizofrênico, por exemplo, e eu já tive vários pacientes esquizofrênicos aqui na clínica, né? Você percebe que às vezes os pacientes esquizofrênicos são tomados por vozes, né? Ouvem vozes, o sujeito ouve vozes, mas essas vozes, se você observar bem, traduzem estados emocionais dele, né? Enquanto paciente, enquanto sujeito humano. E que se ele consegue fazer um acordo com os próprios complexos, se ele consegue fazer um acordo com os próprios estados emocionais, ele começa a dialogar mais com essas vozes, e essas vozes param de atormentá-lo, né? Não param de atormentá-lo tanto, né? É interessante que a linguagem possui uma perspectiva sincrônica, diacrônica. Quando a gente vai estudar, quando a gente estuda etnologia, quando a gente estuda antropologia, a gente percebe muito isso. E a própria ideia de sincronicidade, né? Síncrono, o que é crono? Crono vem de cronos, de respeito também ao tempo, né? Eu gosto muito de dizer aqui no canal, quando eu faço anúncios, né? Que a minha missão aqui, o meu objetivo aqui é fazer você pensar, né? E, de preferência, pensar com afeto, pensar com sentimento, tá? E que se você pensar e você me ver falar, olha, eu vi, Álvaro, vi você falando e tal, eu pensei no que você falou, eu pensei no que você falou, inclusive eu cheguei à conclusão que tudo que você falou é bobagem. Não tem problema, a minha missão está cumprida. Por quê? Porque se você pensou no que eu falei e você chegou à conclusão de que eu falei bobagem, e diz, olha, os meus argumentos são esse aqui, os meus argumentos para dizer que você falou bobagem são esse aqui, eu vou ficar feliz da vida. Por quê? Porque eu fiz você pensar, né? Eu cumpri a minha missão. E aí eu estou citando isso porque vou citar um caso bem específico, né? Porque eu faço parte de uma comunidade russa em que a gente fala sobre política, em que a gente fala sobre várias coisas da vida, e a gente fala muito sobre futebol, né? É, eu conheço algumas russas, amigas minhas, né? Que me mandam fotos e tudo, e nas fotos elas me mandam fotos com fuzil AK-47, com metralhadora e tal. Porque lá isso é comum, eles terem armas, né? Assim, uma vez até eles me falaram, show me your guns, né? Eu falei, não, eu não tenho armas. E eles ficaram espantadas, porque eu não tenho armas em casa. Eu falei, olha, aqui no Brasil só quem tem arma basicamente é a polícia, né? Mas lá é super comum. E aí, como tem muito brasileiro lá, porque tem muito brasileiro em todo canto, né? Inclusive eu, né? Tem muito brasileiro em todo lugar. Por conta da morte da Marília Mendonça, criou-se lá uma discussão em que mais de 700 pessoas participaram. 700 pessoas, a última vez que eu vi, uma semana atrás.
Né? Hoje deve ter milhares de pessoas participando da discussão. E aquela discussão, né, sobre a premonição, sobre se existe vida após a morte, se a Marília Mendonça previu a própria morte, né? Eu fiz um mini curso inteiro aqui sobre a psicopatologia do inconsciente, né? E também sobre ah, a psicologia para a psicologia, em que eu abordo a questão, essa relação com o sobrenatural, essa relação, né? Por que que eu estou falando isso? Porque o exemplo que eu vou dar vai nos ajudar a pensar a linguagem do inconsciente, certo? A linguagem dos sonhos. E aí eu entrei no debate de um modo bastante crítico, né? Porque uma pessoa tinha escrito assim: provavelmente Marília Mendonça, ao morrer, o espírito dela ficou vagando pela floresta, ou seja, já começa o mitologema aí, né? É, e aí ela deve ter olhado pro avião, querendo chegar no show, é, perguntando por que, que as pessoas não deixavam ela chegar no show, ficou em estado de choque. E aí eu entrei de modo bem cético na discussão, de modo bem cientista, né? Assim, cientista que eu falo olha, eu preciso observar para ter a evidência, para poder medir, fazer a mensuração e verificar. Tá? E eu falei assim, olha, eu não entendo como é que uma pessoa morreu e não sabe que morreu. Tá? Porque para uma pessoa que morreu, levando em consideração que, né, o estado de consciência dela permaneceu após a morte, o que não há evidências definitivas sobre isso. O Jung diz que parece que sim, né? Parece que nós podemos falar desse modo, mas como tudo em Jung é um sim e um não, a gente precisa explicar o porquê do sim e o porquê do não. E na minha cabeça não fazia sentido ela ter morrido e não ter a noção, a percepção de que havia morrido e que ainda precisava chegar no show. E aí um brasileiro, um rapaz, me deu uma resposta super educada, inclusive, que derrubou meus argumentos e me fez pensar, né? Que foi o seguinte: é mais ou menos quando você está no sonho. Quando você está no estado pós-morte, quando você está no estado de percepção extrasensorial, é como mais ou menos se você estivesse no sonho. Na grande maioria das vezes, quando você está sonhando, quando você está no sonho, você não sabe que está sonhando, a não ser que seja um sonho lúcido. A não ser que esse sonho seja um sonho lúcido e que você consiga autorregular o próprio sonho, começar a controlar o próprio sonho. E aí eu falei, poxa vida, é isso mesmo. O cara conseguiu refutar, conseguiu rebater meu argumento de que não faz sentido uma pessoa morrer e não saber que morreu, porque faz sentido se você considerar que o estado pós-morte, o estado de percepção sensorial, tal, de continuação da consciência fora do corpo, se assemelha a um estado de sonhar. Porque do mesmo modo que no sonho nós não sabemos que estamos sonhando, uma pessoa que está morta pode não saber que está morta. Né? Assim, continua fazendo pouco sentido, para falar a verdade, mas faz um pouco mais de sentido do que antes. Né? Claro que para a gente poder entrar nessa discussão psicológica, a gente precisa ter evidências claras e concretas da continuação da consciência após a morte do corpo físico. Mas, enquanto a gente não tem essas evidências, enquanto a gente não tem a prova concreta da continuação da consciência pós-morte, ou seja, pós-morte do corpo físico, a gente pode pegar esse exemplo que esse rapaz deu, né, de que é como se fosse um sonho, para, mais uma vez, tentar entender a psicodinâmica do inconsciente e a psicodinâmica dos sonhos e a linguagem dos próprios sonhos. Bom, uma coisa que a gente deve entender: quando a gente está sonhando, tudo aquilo que se passa nos sonhos, para a psique é real. Para a fantasia criativa é real. É o modo que a linguagem dos sonhos tem de se comunicar com a gente. No caso da morte da Marília Mendonça, aquilo que ela está vivenciando, para ela é real. Embora para nós não seja, né? O Jung vai dizer que, enfim, até porque ele depende da crença também, né? Jung vai dizer no eu e o inconsciente que
a origem, né? E depois ele vai escrever um capítulo inteiro sobre isso, na natureza da psique, né? Mas que a origem da crença nos espíritos, nos fantasmas, né? Na existência de fantasmas que se comunicam, que entram em contato, é que quando nós conhecemos uma pessoa, nós temos uma representação psíquica dela. Essa pessoa morre, mas a representação psíquica dessa pessoa continua em nós. E ela continua a nos assombrar. E sempre que ela emerge do inconsciente, ela traz consigo a carga de libido, a carga de energia psíquica que corresponde àquela pessoa. Não é à toa que sincronicidades podem ocorrer em relação a pessoas que já se foram. Quando nós pronunciamos o nome dela, ou na data da morte dela, ou em alguma coisa que de repente passa a remeter a uma pessoa que já morreu. Né? Seria uma explicação psicológica. Mas por trás dessa história com a Marília Mendonça, dela ter sonhado com um avião desenhado nas pedras de uma cachoeira, que foi exatamente onde o avião caiu, né? E aí eu lembro também do Júlio, que era um músico da banda Mamonas Assassinas, que disse, falando que eu tive um sonho e o avião caía, né? Ou então um colega do Jung, né? Que não acreditava na linguagem dos sonhos, na análise de sonhos, e disse a Jung que era alpinista, gostava de subir montanhas, e disse, Dr. Jung, inclusive eu tive um sonho. Aí Jung, me fala sobre o seu sonho. E esse amigo do Jung falou, eu sonhei que eu estava escalando uma montanha, escalando, 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 escalando. De repente eu começava a escalar o ar, e escalava a atmosfera, escalava a bóveda terrestre, escalava as estrelas e sumia. Né? E aí Jung disse, né? Pois tome cuidado, é um sonho premonitório. Da próxima vez que você for escalar, leve um guia com você. E aí esse amigo do Jung não levou muito em conta o que Jung falou. Pouco tempo depois, ele foi tentar escalar e morreu. Né? Inclusive o guia que ele levou morreu também. Né? O que seria da nossa vida se nós dessemos crédito ao inconsciente? Marília Mendonça poderia estar viva se ela acreditasse nos próprios sonhos, se ela desse crédito aos próprios sonhos. O Júlio, da banda Mamonas Assassinas, se tivesse dito, eu não vou engrefar nesse avião porque eu tive um sonho que o avião caía. Ou seja, se eu ouvisse um pouco mais a voz do inconsciente, a linguagem do inconsciente, poderia estar vivo. Tá? Esse colega do Jung poderia estar vivo se tivesse ouvido o Jung. O que acontece, gente, é que nós não somos educados para a consciência. E isso é uma perspectiva que o Jung compartilha também com o William James, que toda educação, no fundo, deve ser educação para a consciência. Nós deveríamos ser educados para conviver com o inconsciente e ter uma educação para a consciência, no caso, aprender a entender os sonhos, a linguagem dos sonhos, desde criança, que deveria ser tarefa da família, tarefa da escola, como era, por sinal, vivido nas antigas sociedades primitivas, nas antigas sociedades tribais. Então, é isso, pessoal. Muito obrigado. Continue assistindo esse mini curso. Dê like, compartilhem, indiquem esse conteúdo a quem você achar que vai precisar dele, que se interessa por esse assunto. E vamos continuar investigando a linguagem dos sonhos. É isso, pessoal. Muito obrigado.